agradecer à professora Vânia pelo convite, aos membros do CLEPOL, né, aos jovens investigadores, todos que estão aqui, muito obrigada. E como a Isabel bem falou, né, também agradecer ao governo brasileiro, né, que tem parte em tudo isso, financiando a pesquisa. Bem, a minha pesquisa de pós-doutorado, ela se detém na escrita de si feminina, particularmente nas cartas e diários da Florbela Espanca, né? As cartas do último ano e o diário do último ano, que é o único conhecido. Já venho trabalhando nisso há 2 anos, temos um grupo de pesquisa na FURG intitulado A Literatura Feminina e as Escritas de Si, e temos um grupo de pesquisa também, FURG-CNPq, que são vozes femininas e escritas do eu, de si, intersecções, do qual a professora Isabel Lousada, desculpe professora, né, que eu sempre digo que no Brasil quem tem doutorado é automaticamente professor, né, a investigadora Isabel Lousada também faz parte. Nessa linha das escritas de si, que eu tenho trabalhado tanto na literatura quanto na história, mas escrita de si feminina e de escritoras, eu trouxe hoje para vocês um texto que eu fiz acerca da correspondência amorosa de Florbela Espanca, Antônio Guimarães, que data de 1920 a 1925, que está publicado no Portugal sob o título Perdidamente, que foram textos organizados, né, anotados e precedido de uma introdução pela professora Maria Lúcia Dalfarra. Ela é responsável por esse trabalho. Então, eu parto do Perdidamente para, digamos, percorrer essa memória da Florbela Espanca em relação a Antônio Guimarães, porque essa correspondência amorosa ela é interessante, que nós só temos o texto da Florbela e nós não temos a interlocução do Antônio Guimarães. A interlocução está toda implícita no texto da Florbela. Então, não vou me estender muito pela apresentação das escritas de si e pretendo me deter mais no texto da Florbela. Mas por que as escritas de si? As escritas de si, esse tipo de estudo e meu objeto de pesquisa remonta a toda a importância da escrita de si dentro da gênese da literatura feminina, da produção escrita feminina. Porque nós sabemos que dentro da história das práticas de escritura femininas, há muito tempo, a mulher foi apenas relegada ao espaço do quarto, o âmbito privado. E esse tipo de escrita foi utilizado tanto para sua produção literária, né? Nós sabemos que grande parte de textos literários são encontrados em blocos de anotações, diários, muitas vezes em cartas, já que elas não tinham muito tempo e ainda não há, sabemos as limitações do mundo acadêmico, acesso ao espaço público. Então esse foi o meu primeiro interesse em estudar as escritas de si, investigar o que há nesses textos, o que é que nós podemos encontrar, tanto da interlocução literária com os pares, como também no caso da Florbela, especialmente a amorosa, a construção de personagens que também percebemos nessa escrita, como nas cartas e no diário da Florbela, né? Esses eus líricos, as múltiplas Florbelas, né, que aparecem nesses textos. Bem, então esse foi o meu interesse inicial, e aí me estendi pela obra da Florbela e hoje eu venho estudando outras escritoras também. Quanto ao texto da correspondência amorosa da Florbela, ele veio a lume em 2008, essa correspondência trocada com Guimarães, que foi o segundo marido da Florbela. A Florbela tem um casamento com o Moutinho, o Alberto Moutinho, e nessa época de 1919 a 1920 ela se separa do Moutinho
e logo enlaça um romance com Antônio Guimarães, que era alferes da Guarda Nacional Portuguesa, que veio a ser o seu segundo marido nesse período de 20 a 25. Esse documento é importante porque ele vem elucidar sobre um momento específico da vida da Flor Bela, né, acerca do qual se possuía até então poucos documentos. As cartas publicadas são um testemunho não só da vida amorosa, mas da vida social, política e literária da poetisa durante o período. No volume publicado pela professora Maria Lúcia da Alfarra, há 42 cartas da poetisa endereçadas a Antônio Guimarães entre os anos 20 e 25. E como afirmou Inês Pedrosa no prefácio, cada uma destas cartas é um capítulo de uma novela de amores difíceis. Fato é que todos esses escritos são testemunhos da vida de Flor Bela Espanca e é a partir deles que se constrói e se reconstrói o que teria sido a sua vida, né? Para nós historiadores, que já me coloco como tal nessa posição, tão cantada e tão forjada, às vezes por si mesma e muitas vezes pela crítica. É indubitável que a atração que a vida de Flor Bela exerce no leitor A poetisa acumulou em vida o histórico de ser filha incógnita, de contrair vários matrimônios e divórcios, sofrer abortos, ter livros censurados pela crítica, romances extraconjugais e cometer suicídio na ocasião do 36º aniversário. A sua vida, considerada turbulenta para os padrões portugueses dos anos 20 do século XX, principalmente por se tratar de uma mulher, foi registrada em algumas de suas cartas e em seu diário. Dentre a sua produção íntima, o que ficou por muito tempo oculto dos leitores e críticos, foi a vasta correspondência trocada com Antônio Guimarães, seu segundo marido, entre os anos de 1920 e 1925, publicada apenas em 2008, como eu falei, quase 80 anos após a morte da poetisa, sob a organização e estudo crítico da professora Maria Lúcia da Alfarra. O título, em Portugal, Perdidamente Correspondência Amorosa, prefácio de Inês Pedrosa e fixação de texto, organização, apresentação e notas da Maria Lúcia da Alfarra, edições quase. Tal correspondência, testemunho da Flor Bela no início dos anos 20 do seu vibrante romance com Guimarães, além de outras peças produzidas nesse período, foi adquirido pela Câmara Municipal de Matosinhos, da herdeira do espólio, a filha da escritora e biógrafa de Flor Bela, Maria Alexandrina, que recebeu do próprio Antônio Guimarães o conjunto publicado, importante para conhecer a realidade e a intimidade da vida da poetisa em determinado período. Cada uma dessas cartas, abre aspas, é uma novela de amores difíceis e seria provavelmente mais difícil construir uma novela assim com um banal alferes da guarda republicana do que com um artista ou literato carregado de alma, fecha aspas, Inês Pedrosa. Antônio Guimarães veio a ser o segundo marido de Flor Bela logo após sua separação com Alberto Moutinho, que foi amigo de infância da poetisa, com quem se casou em 1913. Flor Bela nasce em 1894. Após a entrada de Flor Bela para o curso de Direito na Universidade de Lisboa em 1917, para onde se mudou, o relacionamento dos dois foi abalado, tendo o divórcio sido consumado apenas em 21. Após ser objeto de litígio e quando Flor Bela já vivia com Guimarães. Embora o alferes da Guarda Nacional não tenha sido o objeto do divórcio da poetisa, o romance entre os dois teve início durante o processo, o que rendeu um dos mais belos exemplares de correspondência amorosa e poética do início da década de 20 em Portugal. Abre aspas, cito Inês Pedrosa. Este volume de cartas inéditas vem ampliar a poderosa ficção que Flor Bela armou, pensando armar-se, tentando amar-se. Afinal, nenhuma carta é verdadeira. O que podem ser? As de amor são. É mais autêntica do que a vida. Visam mover o amado, enfatizando dores que na realidade não se veem. Lê-se nelas o teatro do ser, o que se sente e o que se faz sentir. E é tão desesperado como o que se sente. O autor de uma carta de amor é fantasmático, por isso as cartas de amor são simultaneamente fúnebres e imortais. Só os mortos não nos morrem. Fecha aspas. O conjunto das cartas destinadas a Antônio Guimarães se inicia em 1920, após Flor Bela conhecê-lo em um baile de carnaval em Lisboa, em casa de família,
quando contava 25 anos, idade também de Guimarães. E após Guimarães tê-la pedido em casamento, embora a mesma ainda fosse oficialmente casada com Alberto Moutinho, está em processo de separação já mencionada. A epistolografia, iniciada em 4 de março de 20, abre aspas, se enceta sob o signo funesto, uma medonha infâmia lançada contra Florbela busca separá-los, fecha aspas, da Alfarra. Ora, Florbela, que vivia em Lisboa em casa de família, havia travado um romance com um homem ainda estando casada. É neste exemplar inicial do romance que se lê uma Florbela que entrega a alma ao amado Guimarães e que sofre o conflito armado em torno de seu encontro. A carta é o meio de expressão, o seu escape, o lugar do testemunho e segredo dos amantes. É provável que não possa falar-te. Abre aspas. Por isso digo nesta carta o que te dizia em casa de Dona Georgina. Fecha aspas. Carta 4/3. A carta é o lugar de expressão dessa mulher que não pode falar em público, como já foi mencionada, a relação público-privado, da própria vida pública feminina. Ou seja, que por qual motivo for, necessita recorrer a esse mundo privado e íntimo tão próprio das mulheres. É nesta carta em que se lê os trechos iniciais do intenso relacionamento entre a poetisa e seu amado Antônio, também chamado de Tônio ou Urso, dependendo do grau de intimidade e do período em que foi produzida a carta. Mas é com o romantismo próprio da burguesia vitoriana que Florbela afirma o seu vínculo afetivo nesta mesma carta. Sou sempre a mesma mulher leal, a quem há dias fizeste o oferecimento generoso da tua alma e do teu nome. E é aí que nós inferimos o pedido de casamento. Nestes dias fizeste-me acreditar que a felicidade é provável no mundo. A minha pobre alma, tão magoada e dolorida, encontrou para ti os risos bons dos 15 anos. Sonhei passar a vida ao teu lado, e como se num amor pudesse reunir todos os amores, sonhei ser, no nosso lar, a esposa, a irmã, a amiga incomparável e, em horas de desânimo, até a mãe que tu não tens há tanto tempo. Fecha aspas. O trecho da carta deixa claro para o leitor o pedido de casamento, pela referência da alma e nome. Enlaçado a este pedido encontra-se a confissão amorosa da poetisa a este, abre aspas, rapaz bem apessoado, alto, magro, cabeleira lisa e loura, farda verdelha e atraente alferes da Guarda Nacional Republicana, fecha aspas, da Alfarra, a quem também ofertou seu coração, sua alma e sua vida, e com quem sonhava passar toda a sua vida, ou pelo menos os próximos 5 anos. Desde o início, o relacionamento teve altos e baixos, e com a mesma intensidade com que o amor se apoderava do coração dos dois jovens, surgiam mais problemas e conflitos para serem superados pelos amantes. Na primeira carta, nota-se o grande conflito inicial do romance, que se instala na impossibilidade. Abre aspas. Amo-te e amas-me, e afinal o que devia ser a única razão de proceder não é. E não é porque sou leal e porque não quero dever-te nada, a não ser um grande amor que eu teria com que pagar, fecha aspas. Mas o amor no início da década de 20 não era suficiente para justificar o relacionamento entre os dois. Abre aspas. Em volta de mim ergueu-se como uma revoltante maré de lama a intriga mais infame e mais cruel que se pode imaginar. Ouvi hoje em casa de Dona Georgina coisas que não supus que as pudesse ouvir um dia. Tão só me sentem na vida que se atrevem a insultar-me como se eu fosse a última das mulheres. Eu, que sozinha tenho cumprido sempre o meu dever, embora, como custe ao meu coração que afinal se revolta e se insurge contra a vida tão vil que não me deixa ser feliz nem fazer feliz os que estimo. Separam-nos, Antônio, e roubam-te a ti, como a mim, a felicidade, porque ninguém como eu saberia ser tão radiosamente feliz por ti e em ti. Fecha aspas. Lugar de desabafo, a carta tem um interlocutor, o único que naquele momento poderia amenizar o sentimento de solidão, sentimento que parece sempre perseguir e consumir Florbela. Afinal, que esperaria aquela mulher de uma sociedade patriarcal, regida pelos padrões morais do cristianismo, estando ela apaixonada por um homem que não seu marido e publicamente apaixonada? Além de apaixonada, Florbela declara-se noiva deste homem. Sou tua noiva e quero-te o bastante para querer que tenhas orgulho de mim, para querer que me conheças sem ti. Sou digna de ti, sou digna do teu amor. E é assim que 4 de março a poetisa deposita no seu interlocutor
a esperança de retirá-la daquela, abre aspas, revoltante maré de lama, fecha aspas, em que se encontrava. Espero a tua resposta. Sobre ela resolveremos a nossa vida. A carta de amor sempre prevê uma interlocução, a resposta imediata que faz girar o interminável ciclo das correspondências. A cada dia, uma carta. Nos dias posteriores ao envio da primeira, até o dia 14 de março, Flor Bela remete cartas diariamente a Antônio, e não só cartas como bilhetes, chegando a enviar mais de uma correspondência por dia. A troca de correspondência, que nem sempre é recíproca, pelo menos no que diz respeito à resposta diária, é a mola do relacionamento. Em 6/3/20, escreve Flor Bela: só agora, 9 horas da noite, posso responder a tua carta, que com infinito prazer encontrei à volta da minha rápida excursão pela Baixa. Mas, ao mesmo tempo em que há uma aparente reciprocidade no envio de cartas, a poetisa vem reclamar da ausência de Guimarães, ausência que se estenderá em todo o relacionamento do casal por diversos motivos, principalmente os ligados à sua atividade política. Continua Flor Bela. Afinal, não apareceste. Tenho certeza que não te contraria tanto como dizes este súbito afastamento nosso que vem quebrar o doce hábito de nos vermos quase todo dia. Querer é poder. Adoro este ditado que é de uma esplêndida lição de força moral, de energia, de vontade consciente e forte. Eu não tenho como tu o magnífico feitio de aceitar as coisas que não me agradam. Com esse, paciência ficará para amanhã. Tão resignado, tão indiferente como se esse ficará para amanhã fosse o comprar um par de meias ou uma gravata. Bem, o amor por que Flor Bela sonhou parecia se desvanecer poucos dias após o início da correspondência. A solidão ultrapassava o ciclo da troca e a aparente indiferença ou desdém de Guimarães conflitava com o espírito enérgico e resoluto da poetisa, tão conhecido já pela sua biografia e a autobiografia já publicada. Naquele momento, Flor Bela veste-se do personagem que a acompanhará pelo resto da vida de sua existência, imortalizando-a e com que se confundirá em vida. Um nada me magoa, nem sei porquê. Não é melhor, pois, estar no meu cantinho só e continuar a ser, como dantes, a resignada e triste soro-saudade? Estou imenso só nesta grande casa, onde todos têm seus amigos, a sua família, e onde só eu não tenho ninguém. O choro de solidão acompanha a Sora Flor Bela durante todo o seu relacionamento com Guimarães. É sabido que ambos não podiam se encontrar em público, ao menos na presença de conhecidos. Então, no início, encontravam-se através de Apeles, irmão da Flor Bela, que a levava para um passeio onde poderia ver Antônio. Em seguida disso, Apeles parece se afastar desse relacionamento. Em carta enviada em 7/3, ela escreve a Guimarães: estarei então às 3h30 na paragem da Rua Ferreira Lapa, da minha rua, na Rua Conde Redondo, compreendes? Depois iremos ao Lumiar. Queres? De outra maneira não há forma, visto que tu e meu irmão andam desencontrados lamentavelmente. E com isso os encontros passam a ser na rua. O Flor Bela assiste da sacada da casa enquanto o amado passa na rua, geralmente no fim da tarde. Em carta de 8/3. Estive o resto da tarde à janela, com uma carochinha e nada. Ou se encontra em algum ponto da cidade. Algumas vezes o encontro foi durante passeios de bonde para não levantar suspeitas e maledicências. Abre aspas. Lembrava-me para te falar, irmos ao Lumiar ou a Benfica e voltar outra vez. No elétrico falaríamos, e uma vez não teremos a pouca sorte de encontrar alguém conhecido. Fecha aspas. Os encontros às escondidas refletem a pressão social por que passavam as mulheres naquela época. Mesmo estando separada, era necessário esconder-se, estar longe dos olhos alheios, e trata-se aqui de uma mulher ousada para sua época. As cartas são o único testemunho que sobrevive ao tempo de suas investidas românticas com Guimarães, e é a partir delas que se conhece mais a fundo o que foi esse relacionamento, como se estabeleceu no decorrer do tempo, como enfrentaram juntos e ou sozinhos, no caso da Flor Bela, as barreiras que se interpuseram entre eles. É nesse conjunto de cartas também que vemos Flor Bela expressar todo o seu amor a Antônio e também a raiva, como será visto nos anos finais do relacionamento. Em 19/3/20, ela escreve a Antônio: obrigada pela tua carta. Amo-te.
Os galanteios iniciais são substituídos por essa declaração, uma declaração que firma o desejo de união dos amantes, e tal união não significa para Bela o nome com que assina muitas de suas cartas, o casamento propriamente dito, mas a casa, o espaço da casa. Abre aspas. Nosso ninho é pequeno, mas chega bem para nós dois. Nas cartas ela clama por um amor, ela clama por uma casa, um lugar só dos dois. A casa vai aparecer como esse lugar sagrado para os amantes, é a condição para o estabelecimento do vínculo. A nossa casinha e o nosso amor, como tu dizes, encanta-me, mas faz-me chorar, e tu bem deves compreender e por conseguinte perdoar tudo. Dizes que o teu amor há de ser tanto ou maior do que eu quero. Então, não é ainda tanto como eu quero? Se não é, então não quero nenhum, porque sou das que dizem tudo ou nada. Nas cartas endereçadas a Guimarães durante o mês de março de 1920, nota-se o estabelecimento do vínculo amoroso entre os dois e a busca incessante de Flor Bela pela casa, o ninho desse casal. A parte da correspondência, além de tratar das insatisfações de Flor Bela, da marcação de encontros, das confissões amorosas, é destinada a tratar deste lar, a buscar a casa. Nessas correspondências, conhece um pouco mais dessa Flor Bela mulher, amante, que deseja a união, o lar. Durante todo o relacionamento, eles mudam de cidade devido à atividade de Guimarães, o que possibilita a realização desse desejo da poetisa, tão imprescindível, ao que parece, por sua felicidade. Em 12/4, em Sintra, Flor Bela escreve a Guimarães: Meu querido amor, tenho saudades do Bristol, sabes? Foi o nosso primeiro ninho, bem alegre e carinhoso. Nunca, enquanto lá estive, passei um dia inteiro sem ti. E basta isso para ter saudades dessa casa a que tu tão desalmadamente ontem chamaste maldita. A casa onde vivi contigo os primeiros 8 dias sozinhos. Não merecias talvez que eu estivesse aqui a falar contigo, cheia de saudades e de profundos desejos de te ver, como esta Sintra hoje está feia e triste. O que se percebe é que finalmente Flor Bela e Antônio parecem estar juntos e que já dividiram um cantinho só deles, premissa da felicidade para a poetisa, ou seja, não basta o amor, né? Eles precisam de um lar. Mas logo a solidão vem acompanhar Bela, que escreve após 16 dias do último bilhete enviado ao amado para reivindicar a sua companhia, o seu amor. Tal solidão é simbolizada por Flor Bela na imagem da mulher que tece a toalha, tal qual Penélope a esperar o seu Ulisses. Acabei agora o meu eterno bordado, acabei por hoje. Dá-me a ideia da célebre teia de Penélope, feita de dia, desfeita à noite, enquanto o bem-amado ao longe vagueava pelo mundo afora. Fecha aspas. É ainda em Sintra que, em 16/4/20, Bela escreve ao meu amorzinho adorado implorar pela sua companhia. E tu, não me deixas de passar umas horas contigo? Tenho saudades, saudades, saudades. E é verdade que eu ando de luto por uns beijos que trago e que se não dão e que morrem de frio longe de tua boca. Queres luto mais triste? Meu amigo, tu és muito mal, que não me quiseste hoje ao pé de ti. E a nossa casa? Quem me dera já na nossa casinha, no nosso pequenino ninho, meu amor querido. Ao longo do relacionamento entre Flor Bela e Antônio, a mudança de casa de endereço foi constante devido ao cargo que ele ocupou na Guarda Nacional Republicana e aos vários governos, porque passou Portugal nesse período conturbado, conturbadamente político. Desta forma, pode-se pensar que toda essa mobilidade e os vários momentos de solidão tenham alimentado a separação do casal, que se oficializaria em 1925, quando Flor Bela já estava no 3º relacionamento. O que é certo é que esse mesmo período foi de grande produção poética de Flor Bela, o período do relacionamento com Guimarães. Ela lançou o livro de Mágoas em 1919, no fim do primeiro casamento,
e o livro de Soro Saudade em 1923, e preparava ao mesmo tempo os poemas, alguns dos poemas a serem publicados em Charneca em Flor, que foi em 31, póstuma. Em parte de sua correspondência, ou seja, em meio às confissões amorosas, ao testemunho de vida e às insatisfações da poetisa, são impressos pelo tinteiro alguns dos seus mais conhecidos versos, alguns deles escritos para o seu amado Guimarães. Em 2 de 6 de 1920, ela dedica ao seu homem querido o poema O Nosso Mundo. Eu bebo a vida a longos tragos, como um divino vinho de Falerno, pousando em ti o meu amor eterno, como pousam as folhas sobre os lagos. Os meus sonhos agora são mais vagos, o teu olhar em mim hoje é mais terno, e a vida já não é o rubro inferno, todo fantasma tristes e pressagos. A vida, amor, quero vivê-la, na mesma taça erguida em tuas mãos, bocas unidas, hemos de bebê-la. Que importa o mundo e as ilusões defuntas, que importa o mundo e seus orgulhos vãos, o mundo, amor, as nossas bocas juntas. O poema de êxtase de amor dedicado a Guimarães não é o único encontrado em sua correspondência amorosa. Há também os versos de vida, conhecido pelo título de Inconstância, que aparece em seu espólio e data de 30/4/20. O desejo de união, o amor desmedido de Guimarães expressos na correspondência de 21, perdura em 21 e 22, ainda quando se teve conhecimento da dedicatória do manuscrito de Claustro das Quimeras, que viria a se tornar o livro de Soro Saudade. No manuscrito, escrito entre 21 e 22, ela registra: aquele que é na vida toda a minha vida, aquele que é na amargurada noite de minha alma a deslumbradora luz, que tudo ilumina e aquece, ao meu único amor de verdade, maior que todos os amores de quimera e ilusão que tão cedo passaram. Dela. Já no livro de Soro Saudade, que foi publicado em 3 de janeiro de 23, Flor Bela escreve Autônio. O primeiro exemplar de O Livro de Soro Saudade pertencia-te. Ofereço-te, pois, com muito afeto e muito reconhecimento por tudo que te devo de bom e feliz na minha vida. Tua amiga, muito amiga, Bela. O destinatário do livro de Soro Saudade está longe de ser o mesmo a que foi dedicado o Claustro das Quimeras, e distante ainda do que foi dedicado o poema O Nosso Mundo, e mais longe da dedicatória que ela fez para ele do livro de Mágoas, ao conhecer Guimarães em 1920. Ofereço-te meu livro, que é a minha alma de outrora, cheia de mágoas. Ela anda hoje cheia de quimeras, dos sonhos com que a encheste, das ilusões com que a deslumbraste. Ela é outra agora. Vai toda nesta página e nem se lembra sequer que foi um dia aquela que sonhou, em horas de tortura, o pobre e triste livro de mágoas. O desejo das bocas juntas que antes representava a união do casal, agora desvanece pelas letras escassas das correspondências e das gentilezas das dedicatórias. O amor desejado para a vida toda morre a cada dia. Morte representada pela escassez e formalidade das correspondências, cada vez mais breves e com menos intimidade. Em 23 de 11 de 1923, ela escreve: recebi hoje um postal teu em resposta a uma carta minha. Como vês, não sou apenas eu que uso os postais. Em todo caso, espero ir por toda a próxima semana. Até breve, saudade da Flor Bela. A escassez das cartas assinala o fim deste tão intenso quanto breve amor. Abre aspas. Malgrado tudo, na última carta de Gonça, em 3 de dezembro de 23, Flor Bela ainda persevera. Ela se despede do marido enviando-lhe as saudades da tua mulher e assina. E é com tais palavras assim internas, como que subitamente salvas de um vendaval do tempo que, num átimo, a mão de Flor Bela buscasse coligir para compor um derradeiro bilhete postal. Bem na contramão de todas enfáticas e alongadas missivas em que o amor se esteve cumprindo. Ela disse
o adeus definitivo a Guimarães. Fecha aspas, Dalfarra. É depois desse adeus a Guimarães que Flor Bela escreve ao irmão em 28/12/1923. Certamente te irá surpreender e penalizar a minha carta, mas entendo que é melhor dizer-te eu própria tudo o que há de novidade. Eu deixei que tivesses da minha vida uma certeza de felicidade, que ela de forma alguma possuía. Nunca me ouviste uma queixa, nunca ninguém me viu uma lágrima, e, no entanto, minha vida há 2 anos foi um calvário. Sofri todas as humilhações, suportei todas as brutalidades e grosserias, resignei-me a viver no maior dos abandonos morais, na mais fria das indiferenças. Mas um dia chegou em que eu me lembrei que a vida passava, que a minha bela e ardente mocidade se apagava. Pensei na sociedade, pensei na família, nas relações, nos amigos e principalmente em ti. Mas que queres? Para ti, serei sempre a mesma, a irmã muito amiga de quem podes dispor em toda a minha vida. Para os outros morri. Que me enterrem em paz, que não pensem mais em mim, e é tudo o que eu desejo. É assim que se finaliza o ciclo de correspondências durante o período em que Flor Bela esteve com Antônio Guimarães. Aliás, consta ainda no espólio datado de 8/2/1924 o poema Supremo Orgulho e uma carta de Apelles Espanca destinada a Antônio Guimarães, datada de 7/5/1925, justificando a sua ausência na ocasião do casamento após a separação oficial com Flor Bela, testemunho final do romance do casal. Após a separação com Guimarães, Flor Bela também se casa novamente, com o médico Mário Pereira Lage, em 1925. Quanto ao ciclo de correspondências trocadas com Antônio, ele não se finalizou com a união dos amantes, quando são vencidas as barreiras da fala, do dizer. Caso contrário, o amor, este objeto tão exaltado nas cartas, que por vezes toma o lugar dos sujeitos, ficou insulado pelo obstáculo que separa as almas, sem necessariamente separar os corpos. Parece que em um outro momento eles calaram, talvez quando não tivessem mais o que dizer um ao outro, à espera do derradeiro momento, a morte definitiva do amor. Os obstáculos talvez não tenham permitido que o mundo fosse as suas bocas juntas, mas certamente fez com que visse e beijassem a si em todas elas. Obrigada.